Olá, pais, mães, avós, tias, Tios e tios, tias, do Colégio vovós, Caminhos e Colinas, vovôs. né, dos alunos. Então, queria estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que pode ajudar vocês, mas eu espero que depois vocês conversem com os filhos de vocês, as filhas de vocês, para ajudar principalmente eles. O tema que nós vamos falar hoje é sobre como a filiação divina, saber-se, né, filho de Deus, ajuda na segurança na vida. Ajuda a ter mais alegria, a ter mais força, né, ter mais fortaleza. Então, vou introduzir aqui, a gente começa a perguntar coisas para o professor Evandro, né? Contando uma coisa que é que, eu não sei se vocês têm essa noção, mas dá mais fortaleza sentir-se amado do que sentir-se forte. O senhor poderia comentar essa frase, por favor? Dá mais fortaleza sentir-se amado do que sentir-se forte. Eu começo contando um caso. Uma lenda, um mito, um desses casinhos que se conta, a gente não sabe de onde é que veio, mas é um caso muito bonito para mostrar isso aqui. É a história daquele navio que estava no meio de uma tempestade e o navio balançava para todos os lados e todos os passageiros do navio estavam apavorados com o que estava acontecendo, o navio vai afundar. E a única pessoa tranquila no navio era um menino que estava brincando no chão. Ele estava brincando com os soldadinhos de chumbo no chão, entende? E a pessoa em volta dele, todo mundo apavorado. E aí alguém, meio que indignado, porque o menino não estava apavorado também, perguntou para ele, escuta, por que você não está assustado? Ele falou, não. Por que não? Porque meu pai é o piloto do navio. Eu confio no meu pai. Entende? Meu pai não vai deixar que eu me perca. Entende? O menino não tinha força para dirigir o navio, não tinha habilidade para dirigir o navio, mas ele se sentia amado pelo pai dele. Meu pai está cuidando de mim. Entende? Quando a gente tem essa ideia, né, a gente tem muito mais coragem do que você confiar em si próprio. Entende? Você não está confiando em você, está confiando no seu pai. E você sabe que o seu pai é capaz. Muito bem. Bom, o professor Evandro, ele acabou adiantando já todo o tema, né, de hoje. Porque no fundo, o que a gente queria dizer é que se você sabe, entende, que você é amado por Deus que é Pai, Sim. você tem muito mais confiança na vida. Então, mas muito bem, achei que ele foi direto ao tema, então é bom que vocês, então, já que ele foi tão rápido, vocês mesmos aí em casa pensem um pouquinho, né? Vocês, vocês sentem essa confiança de que Deus ama vocês? Então, nos momentos assim que há dificuldades, né? É difícil fechar as contas no dia, ou teve um acidente grave na família, ou foi um problema de perder o emprego, né? Ou surgiu uma doença, né? Então, nesses momentos difíceis da vida, vocês lembram, né, que Deus criou vocês e que não vai abandonar vocês? Então, é isso que nós vamos pensar hoje, vamos refletir. Porque se a gente esquece, então o que será que aconteceu? Então é isso que a gente vai tentar hoje desvendar. Professor Evandro, quando uma pessoa que ela todo dia reza o Pai Nosso, ela se diz filha de Deus, filho de Deus, né? Mas quando vem uma dificuldade, uma contrariedade muito forte, ela fica transtornada. O que você acha que aconteceu com a ideia que ela tem de Deus Pai? Se a pessoa fica angustiada quando acontece, a pessoa é filha de Deus, ela sabe disso. E às vezes acontece esse desânimo. Eu tenho certeza que é uma tentação, chama-se tentação. O que está acontecendo? Está acontecendo que a pessoa esqueceu de Deus, está pensando só em si mesmo. Costuma-se dizer que a parte mais difícil do credo é dizer, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Né? Porque se Deus é Pai e Todo-Poderoso, entende? Então ele só poderia fazer coisas boas comigo. Então, por que acontecem as desgraças? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi meu emprego? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus não é Pai? Entende? E aí entra o mistério do desespero. Por quê? Porque eu estou analisando as coisas de acordo com a minha ótica. Eu estou analisando as coisas de acordo com a pequena visão que eu tenho. Né? Eu vendo só aquele pedacinho da realidade e não vendo tudo como Deus vê, às vezes eu não entendo o que está acontecendo. Voltando, por exemplo, do menino que o pai era o piloto. O pai sabe o que está fazendo. Né? Eu posso não saber,
Mas se eu confio em Deus, se eu digo que Deus é Pai, né, eu tenho que prestar essa confiança em Deus e dizer, Deus sabe o que está fazendo. Eu posso não entender, entende? Mas Deus sabe o que está fazendo. Bom, então, vejam, essa é uma coisa que eu acho que vocês, eu mesmo, né, preciso meditar todos os dias, pelo menos, porque senão a gente esquece. Eu acho que o que o professor Evandro falou é isso, é que na hora que a gente está passando uma dificuldade, a gente acaba esquecendo, né, que Deus vai cuidar de nós. Mas isso é muito importante a gente ter muita certeza, porque é justamente essa segurança que nós vamos transmitir para os nossos filhos, para as nossas filhas. Então pense um pouco nisso. Vale a pena, entende? Meditar nisso e ancorar a esperança nessa fé de que Deus nos criou e vai continuar cuidando de nós. Ora, professor Evandro, esse filósofo que nós utilizamos, em que nós estudamos bastante, né, utilizamos as ideias dele, que é o Leonardo Polo, ele dizia que a educação estava baseada em dois pilares. Um é a origem, que a gente estudou bastante, já que Deus é Pai, né, e a origem do ser humano também é o amor, né, de vocês pais e mães pelo seu filho e sua filha. Bom, por outro lado, ele dizia que o outro pilar era que o ser humano é débil. Então, como é que Deus, que é tão bom, pode criar um ser humano que é débil? Talvez eu não saiba explicar todas as razões, mas uma razão fácil de entender é que nós somos débeis por mil motivos diferentes, nós somos mortais, nós somos fracos, etc. Né? Deus criou isso, Deus nos cria assim, e em certo sentido é bom que a gente tenha essa debilidade para a gente não ficar achando que é nós que fazemos as coisas. A gente não ficar achando que eu resolvo tudo. Eu conheço pais de família, um deles me disse isso uma vez, não, aqui em casa quem resolve tudo sou eu. Né? Ele usava a expressão assim, qualquer dificuldade eu bato no peito, ponho no chão e resolvo o problema. Essa pessoa costuma quebrar a cara. Entende? Porque se ele confia só em si mesmo, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que ele vai quebrar a cara, vai acontecer qualquer problema que ele não vai conseguir resolver. E aí ele desanima. Entende? Se eu não confio só em mim mesmo, se eu procuro fazer tudo o que eu posso, dar o melhor de mim mesmo, mas saber que eu posso me agarrar na mão de Deus, aí a coisa é diferente. Tem uma história de que está no nosso livro de formação, que talvez os senhores tenham em casa aí na mão, que é a história do menino que fica admirando pela janela uma montanha que tem perto da casa dele, e ele pensa, um dia eu vou subir aquela montanha, mas por enquanto eu não posso, eu sou fraco, eu tenho 8 anos de idade. E ele então, com 8 anos de idade, ele fica pensando, um dia eu vou fazer. E aí o irmão dele, que é muito mais velho, que é um alpinista experimentado, chega para ele e diz, olha, você não quer escalar a montanha amanhã? Vamos junto. Ele fica assustado, porque ele se sente débil, mas ele fala, não, meu irmão vai me ajudar. E quando chega na base da montanha, o irmão dele amarra uma corda nele e em si próprio. E fala, eu vou subir e você vem atrás. Entende? Se você consegue subir, né, vai subindo. Se você não conseguir, você me fala. Né, e eu te puxo. Né, e aí nós vamos subindo. Foi o que aconteceu. Ele começou a subir a montanha, ele sabia, a corda dizia para ele, não, meu irmão está cuidando de mim. Eu sou fraco, mas meu irmão está cuidando de mim. Na hora ele tentava subir, foi subindo. Muita coisa ele subiu mesmo. Outras vezes ele não aguentava, então o irmão o puxava. Quando eles chegaram lá em cima, abraçados, ele todo esfolado, com galo na testa, etc. Ele chegou lá em cima e falou, eu subi a montanha. E eu posso perguntar, ele subiu ou não subiu? Foi o irmão que puxou? Ele subiu. Subiu. Ele fez aquilo que ele podia. O que ele não podia, né, o irmão ajudou. Vamos confiar nisso. Vamos primeiro reconhecer. Eu sou fraco. Eu preciso da ajuda. Mas tem meu irmão, tem Deus que me pega. Eu vou subir e na hora que eu não aguentar mais, eu peço ajuda e Deus me puxa. Se eu reconheço que sou débil, eu tenho confiança.
Se eu fico acreditando em mim mesmo só, na primeira escorregada eu desisto e fico sentado no chão desanimado. Né? Se eu parto do reconhecimento de que eu sou fraco, aí eu sou forte. É o que São Paulo ensina. Vejam, isso que o professor Evandro deu como exemplo, é importante vocês transportarem agora para o dia a dia de vocês como pais e como mães. Porque é isso que nós começamos a falar hoje. Se vocês acham que vão conseguir educar os seus filhos porque vocês estão capacitados, vocês estudaram educação, vocês já sabem tudo o que dizer para eles, vai ser muito difícil e acho que vocês vão desanimar e algum dia, entendeu? Vão ficar até céticos em relação à criação, né? O que o professor Evandro colocou pensem em vocês assim, vocês são essa criança pequena que está tentando subir a montanha. A montanha é a educação dos filhos de vocês, das filhas de vocês. É muito difícil, entende, ajudar a educação de um ser humano. É muito complexo, são muitas facetas. Então, é importante a gente reconhecer, nós não temos capacidade para isso sozinhos. Mas esse irmão grande, né, que o professor Evandro comentou, é o próprio Deus, é Deus Pai, que ele vai, entende, garantir que a gente chegue no topo. Vocês vão conseguir educar bem seus filhos, suas filhas, mas você tem que ter consciência. A consciência, por isso eu dizia no começo, né, o autor que eu citei é Goethe, dá mais fortaleza vocês se sentirem amados por Deus, que vai levar vocês até o topo da montanha, do que vocês se sentirem fortes e capacitados, eu consigo. Então, esse alerta que o professor Evandro falou, é um alerta que também dá um grande alívio. Vocês não sentem isso? Uma tranquilidade assim de que o que a gente precisa fazer a cada dia? Acordar, trabalhar, dar as instruções para as crianças, né? Cuidar deles, fazer o que vocês podem. Né? Rezar por eles. É muito importante assim também que, no fundo, esse irmão quando subia a montanha, também ele não ia içando toda hora, entende? O irmão menor. Ele ia dizer assim, põe o pé aqui, põe o pé ali, mas precisa conversar com esse irmão. Professor Evandro, como é que na prática a gente poderia conversar com Deus Pai em relação à educação dos filhos? Perguntando como eu estou conversando agora com o senhor Roberto. Não existe uma forma diferente de conversar com Deus daquela que eu uso para conversar com meus amigos, com meus colegas professores. Vocês não vão conversar com Deus de uma forma diferente do que vocês conversam com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. A nossa forma de conversar é a mesma. Deus é uma pessoa, assim como eu sou uma pessoa. Entende? Eu vou conversar com Ele da mesma forma. Nós não temos em relação a Deus uma linguagem diferente. Tem gente que quando vai rezar adota uma postura, uma linguagem diferente de quando está conversando com outra pessoa. Isso até era moda, entende? Mas não é a forma mais correta, a forma mais natural é eu conversar com Deus como eu converso com qualquer outra pessoa. De que forma? É preciso adotar uma posição, adotar uma postura, ir na igreja? Não. Se você puder ir na igreja, se você na igreja se sentir melhor para conversar, vá. Mas a conversa com Deus, ela pode e deve ser feita enquanto eu estou lavando a louça. Você não conversa com sua filha e os melhores conselhos que você dá para sua filha não são os conselhos que você dá enquanto está lavando a louça, está fazendo a comida e as duas ali conversando? A mesma jeito, da mesma forma, com as mesmas expressões, eu devo falar com Deus. Aí um pai comentou uma vez numa reunião de pais aqui no colégio, né? Eu falo com Deus toda hora, mas ele não fala comigo. Né? E aí eu brinquei dizendo, não, mas falar ele fala, talvez a gente não escute, a gente não ouve. A gente precisa ouvir também. De vez em quando, é bom dizer aquela frase que está nas Sagradas Escrituras. Fala, Senhor, teu filho está escutando. Dê tempo a Deus para falar. Dê tempo a Deus para falar. Diga, estou precisando de uma ajuda a respeito desse ponto concreto. Eu quero que o Senhor me ajude aqui, me inspire aqui. E Deus vai te dizer. Dê tempo para Deus falar. Preste atenção que você vai ver que Deus fala com você sim.
E essas experiências que vocês forem tendo da relação, né, com o nosso Deus, que é Pai, em algum momento é muito importante vocês comentarem com o filho ou com a filha de vocês. Porque algumas vezes a gente faz coisas boas, mas não comunica a ninguém. Então, é muito importante que os filhos de vocês saibam que vocês rezam, que vocês perguntam para Nosso Senhor como é que é melhor educá-los. Alguma ocasião em que acontece, né? Eles causam um desgosto, né? A criança volta para casa a primeira vez e ela mentiu. Então, algumas reconhecem rápido, outras demoram, né? Mas é um desgosto, porque no fundo a gente gostaria que os nossos filhos e filhas fossem perfeitos. Mas nós também não somos, né? Ou acontece, veja, uma primeira vez o menino roubou a borracha do outro, a menina roubou um lanche que ela gostava da outra, tomou posse indevidamente. Uma coisa grave. Mas é um primeiro momento que acontece, vocês sempre ensinaram a não fazer isso, né? Então surge uma certa tristeza assim no coração, né? Mas assim, professor Evandro, como é que você acha que Deus veria isso? Um menino, né, mentindo, que tem 10 anos, uma menina que está já com 16, assim, entende? Rouba uma lapiseira que ela achou muito bonita, né? Como é que você diria Como, para os pais que Deus vê isso? como é que Deus vê esses pequenos ou grandes, né, defeitos, né? Pequenos das crianças, grandes nossos, né? Vamos pensar assim. Em primeiro lugar, né? Deus sabe que a gente é assim mesmo. Entende? Deus nos conhece. Entende? E Deus, de certa maneira, podemos dizer, Deus conta com isso. Deus sabe que nós temos problemas. Assim como a mãe, quando está colocando a criança para andar, a criança pequena, existe um quadro muito bonito chamado Primeiros Passos, o primeiro passo. Procure esse quadro que mostra a mãe segurando a criança, né? E a criança, aquele jeitinho de nenê de andar, né? Quer dizer, todo bamboleando e a mãe segurando atrás, né? E a gente, vamos supor que a criança caia. A criança caia sentada. Qual é a reação da mãe? Né? A mãe vai ficar desesperada, a mãe vai bater na criança, a mãe vai ficar indignada, a mãe vai perguntar o que eu fiz de errado. Não, a mãe sabe que a criança vai cair sentada. Ela conta com isso. Ela sabe que isso vai acontecer. Deus nos vê assim. Deus está nos ajudando a andar e Deus sabe que a gente vai cair sentado um monte de vezes. Então o que a gente faz? Vamos encarar, Deus encara isso. Eu vou colocar de uma forma que talvez alguns possam achar meio estranho. Deus encara isso com bom humor. Entende? Deus sabe que isso vai acontecer. Entende? Deus espera. O que Ele espera de nós? O que você espera da criança? Você dá uma risada quando ela cai sentada de bunda no chão, e aí o que você faz? Você ajuda a criança a levantar, dá uma risada, a criança ri também e continua. Não vamos ficar indignados e tristes e bravos com os defeitos das crianças ou os nossos defeitos. Tá errado. Está errado, ele não devia cair, né? Entendeu? Mas caiu. E é natural que caia. Levanta e faça como ria, leve isso com bom humor e deixe a criança continuar andando. Né? O contrário é orgulho. O contrário é dizer o seguinte, não, eu sou capaz, e quando você cai sentado no chão, você vê que não é capaz. Então, e aí você tende a desanimar. Nós acabamos de falar disso. Então, a ideia é o seguinte, Deus é papai, Deus é mamãe, Deus me ajuda. Então eu vou levantar e continuar andando. Vamos ver os nossos defeitos com essa ponta de humor também. Caramba, fiz isso de novo. Há um santo que aconselhava as pessoas assim, ofereça seus defeitos a Deus. Deus conta com eles, oferece seus defeitos a Deus. Diz, meu Deus, eu só tenho para oferecer esses meus defeitos. Né? Leve isso em conta, tudo que eu tenho são defeitos, me ajude. E ele vai te ajudar rindo, da mesma maneira que você ri quando a criança cai sentada no chão. Muito bem, então, veja, isso é importante. Diante das habilidades,
uma das coisas que é importante para as crianças é que a gente não fique muito espantado. Sim, E tem que levar a coisa dizendo, olha, você vai vencer isso. Agora, ao mesmo tempo, é, também existe uma outra perspectiva que o professor Evandro vai explicar para vocês agora. A gente tem que levar, entende, as situações com bom humor, mas quando uma pessoa, por exemplo, ela machuca a outra, ela entra na rede social, solta um monte de palavrões contra outra pessoa, ou quando um menino ele acaba entrando na internet consumindo pornografia, ou que ele faz uma ofensa grave à mãe ou ao pai, com certeza Deus não fica assim contente, né? Então, nesse momento é preciso corrigir. Então, isso custa muitas vezes, né? Mas, professor Evandro, como é que a gente pode fazer, entende? O que é importante ficar claro, assim, para a criança, né, diante dessas faltas que já não são tão pequenas? Nós falamos das faltas pequenas, né? Mas vamos falar um pouquinho daquelas que são graves, porque também acontece na vida. Então, e é importante você, como pai, mãe, né, entender que o seu filho, a sua filha, eles não são pessoas perfeitas ainda. E algumas vezes podem correr uma coisa que não seja tão, assim, leve, né? Um pouco mais grave. Nesse ponto, a gente não pode, assim, passar a mão na cabeça e tá tudo sim. bem. Isso não pode acontecer. Então, como é que a gente, nessa outra situação, a gente conduz essa debilidade, professor? Bom, aí a coisa, uma coisa que ajuda muito a criança a entender quando a criança é pequena, é mesmo quando a criança cresce, o que ajuda a criança a entender é mostrar que aquilo é feio. Mostrar, a criança entende que as coisas são feias ou bonitas, entende? Mostrar que aquilo é feio. Feio por quê? Porque você sabe que é feio, você percebe que é feio. A sua consciência lhe diz isso. Tanto diz que a pessoa faz escondido. Se a pessoa se esconde para fazer alguma coisa, é porque ela sabe que é errado, ela sabe que isso é feio. Chamar a atenção dela para esse ponto, isso é feio, isso ofende a Deus, isso tira a sua dignidade. Quando a criança é mais velha, nós podemos levar para esse lado também. Isso não é digno de você, isso não é digno de você como filho de Deus. É para a pessoa perceber. E a partir daí a pessoa pedir perdão. Aí existem os sacramentos. Aí existe a forma que a igreja coloca de você chegar diante do sacerdote e dizer, olha, eu estou arrependido disso. Eu fiz tal coisa está errada e eu estou arrependido. E confiar depois que Deus vai nos perdoar. E não ficar desesperado se você cair de novo, vai pedir perdão de novo. Para você que não é católico, só para você Sim, entender, é muito importante que essa questão da confissão não é só para os católicos. Uma pessoa dizer para outra, eu errei em tal coisa, alivia muito, entende, o interior dela. Então, quando um adolescente chega, entende, para a mãe ou para o pai e consegue contar, fiz essa coisa que não foi boa, é um grande alívio para ele. Então, nesse momento, o que é importante deixar claro? Tem que condenar o erro, porque tem que ter claro, isso aqui é um erro, você não pode fazer de novo, né? E salvar o pecador. Então, saber que, olha, você não é o erro que você cometeu. Você é uma pessoa boa, mas cometeu um erro. Então, distinguir as duas coisas. Ele é uma pessoa boa, mas fez uma coisa que não é boa. Né? Distinguir o ser da pessoa dos atos dela, para que ela não incorra mais os atos incorretos. Quando esse jovem, né, essa jovem, ele não percebe a gravidade do erro, muitas vezes é preciso aplicar algum castigo, alguma sanção, para que afetivamente fique marcado para isso aqui não é bom, porque senão ele pode incorrer de novo. Toda a questão do perigo dos erros graves, ele continuar. Ele pode ter, por exemplo, fumado alguma maconha, né, alguma droga, uma vez. Se ele vem em conta, é importante explicar para ele, né, que não, vocês continuam amando seu filho e sua filha, mas o erro é grave. E ele precisa sofrer alguma sanção para que ele entenda que eu não posso incorrer de novo. A gente está pensando sempre no bem das pessoas, né? Os castigos, as sanções são sempre pensando no bem das pessoas. Aí eles funcionam bastante. Agora, vamos pensar um pouquinho assim, só lembrar, né? A gente já está acabando aqui, mas um último tema que é muito importante. Nós estamos falando da segurança e da fortaleza que traz a filiação divina. A gente ter consciência disso. Não sei se vocês sabem, mas
Depois da pandemia, os casos de depressão, ansiedade aumentaram muitíssimo. E há previsões de que até 2030 essa seja a doença que mais atinja a humanidade. Está se alastrando, está aumentando. Então, aqui nós não queremos, não somos médicos, não somos psicólogos, terapeutas, né? Tudo isso está evoluindo e é muito importante. Quem precisa de um tratamento, né, nós recomendamos que o faça. Mas a gente acha que existem alguns elementos educativos que podem ajudar nesses tratamentos. Então, não é para substituir, tá? Mas acho que é uma coisa que pode ajudar muito. Mas assim, professor, quando uma pessoa entra em depressão, angústia, então, como é que o senhor acha que a filiação divina pode ajudar essas situações? Em primeiro lugar, quando a pessoa entra em angústia, ela pode fazer aquilo que nós estamos comentando agora. Quer dizer, sentir, não, espera um pouquinho. Eu estou esquecendo de uma instância, de um remédio que é Deus é meu Pai. Ponha tranquilamente as coisas na mão de Deus. Eu sei que falta isso, e às vezes é muito difícil ter essa isenção. É muito difícil para a pessoa que está ansiosa, tá? Quer dizer, não, eu preciso resolver. Às vezes é preciso ter tranquilidade e pôr na mão de Deus, o que não é fácil. Mas enfim, a filiação divina nos ajuda a ter essa tranquilidade, saber isso, entender isso. Meu pai é o piloto do navio, meu pai está me controlando, meu pai me ajuda. Essa ideia, eu sei que a gente está sendo repetitivo. Eu acho que é importante a gente ficar repetindo as ideias para vocês poderem ter formas diferentes de comunicar para os filhos de vocês. Mas uma das coisas que traz muita angústia, entende, é não ter perspectiva do futuro. Então, uma pessoa que algumas vezes falta algo no presente, algumas vezes ela transporta com a sua imaginação. Poxa, hoje faltou comida, vai me faltar sempre. Eu não pude comprar alguma coisa que era essencial para o meu filho ou para minha filha, vai me faltar sempre. Essa imaginação a gente precisa cortar. Então, nós precisamos imaginar que um dia nós vamos passar dessa vida para uma outra em que nós vamos estar com o nosso Pai que é Deus. E essas angústias, as dores, os sofrimentos, eles vão cessar. Então, acreditar nisso ajuda muito. O futuro é assim, mas esse futuro depende do que nós fazemos agora, imediatamente. Então, uma pessoa que fica em depressão, angustiada, ela para. Nossa sugestão é que, mesmo nos momentos difíceis de educação, vocês não parem. Então, o colégio está aqui, tem os profissionais do colégio, os professores, né, coordenadores, diretores, nós estamos aqui em grande parte para ouvir vocês. E algumas vezes nós não vamos oferecer uma solução, mas se vocês vierem conversar, eu vi isso muitas vezes, só de vocês virem conversar, vocês mesmos dizem a solução. É verdade. E depois saem agradecendo a gente, muito obrigado, tá, pelo que vocês fizeram. Mas a gente olha, dá graças a Deus, mas a gente tem muita consciência de que não somos nós que educamos os filhos de vocês. Algumas vezes a gente é um instrumento de Deus que ouve vocês. Vocês vêm aqui, conversam e é impressionante. Vocês saem com a solução. Eu dou graças a Deus pela oportunidade que Nosso Senhor me deu, né, de trabalhar com educação, ouvir vocês muitas vezes, porque eu aprendo de vocês. Muitas vezes eu aprendi coisas, soluções para a sala de aula que saíram da boca de vocês. Então, eu acho, por isso que é importante, assim, a gente falou do futuro, né? Fazer as coisas bem no presente, mas é importante vocês, com frequência, meditarem todas as coisas boas que Deus fez para vocês. Se vocês têm um arcabouço de memórias, né, boas, isso, tá? Então a imaginação tende a jogar vocês para um futuro bom. E vocês vão fazer coisas melhores agora. Pense em quanta coisa boa você já fizeram. Na hora do desespero, na hora da angústia, é interessante você lembrar o seguinte: puxa, quanta coisa boa Deus me deu. Faça uma lista. Faça uma lista disso para você olhar e pensar: puxa, eu não sou pouca coisa. Entende? Deus se importa comigo. Então, nessa hora da tentação, do desespero, da escuridão, lembre o seguinte: puxa, mas eu vi luz um monte de vezes. Agora está escuro, mas eu vi um monte de luzes por aí também em outras épocas. Então, isso vai voltar. Deus vai continuar me ajudando. Faça uma lista das coisas boas que vocês fizeram para que vocês pensem: puxa, se Deus me ajudou a fazer isso, Deus vai continuar me ajudando. Só, essa dica, entende, é aquilo que para nós concretiza
toda essa conferência. Então, faça a lista porque, além de ajudar vocês a terem estabilidade emocional, ela vai ajudar vocês a serem mais agradecidos. Quando a gente começa a escrever tudo que Deus fez por nós, a gente fica impressionado e o coração tende a agradecer. Você que é mãe, faça essa lista, entende? Para o seu esposo. Se você não tem esposo agora, passe para sua mãe, a avó dos nossos alunos, ou para o seu avô, ou para o irmão. Alguma pessoa que você de confiança, que você possa passar isso tudo que Deus fez de bom para mim. Talvez ela não vai entender, basta ela ler e confirmar, não é verdade. Você que é pai, né, faça a mesma coisa, né? Se vocês aprenderem a fazer isso, ensine os filhos de vocês. Isso, ensine, faça com eles. Ajude eles a fazer também num caderninho. Olha, coisas boas que Deus fez para mim. Ou coisas boas que eu fiz. Pode ser assim, não tem problema nenhum não, porque está subentendido aqui com a ajuda de Deus. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós estamos muito felizes que vocês estão crescendo no tema da filiação divina e nós também. Muito obrigado. Obrigado.